de hoje começaremos um tópico novo, associado a um fenômeno completamente diferente àqueles que tínhamos descrito e analisado nas aulas anteriores. Esse tópico está associado com aquilo que estamos observando nessa imagem, e esse aparelho, esse instrumento de medida, como funciona e quais são os princípios físicos para que essa marcação, que é denotada por essa coluna de mercúrio, varie. E para aquilo, o tópico em si do dia de hoje é chamado globalmente como sendo a termologia. Mas há uma principal diferença em física, mas não no nosso cotidiano, entre duas palavras, calor e temperatura. Aparentemente é o mesmo na linguagem coloquial, mas fisicamente tem noções completamente diferentes. E o dia de hoje eu espero me fazer entender quais são essas principais diferenças entre esses dois conceitos físicos. Comecemos por essa sensação. Um dia muito quente, uma pessoa começa a suar, perde o seu fôlego e já não tem como poder caminhar. Tem tanta transpiração que desejaria ter um ventilador na sua frente e acompanhar sempre o movimento do ventilador, ou se fosse um animal, um cachorro especificamente, começaria a respirar e a sua língua sairia e entraria em ressonância a sua respiração para que o fluxo de ar seja maior e possa transferir parte daquilo que tem a mais com o ambiente mediante essa língua gigante. E as pessoas quando fazem uma maratona? Quais são as consequências de fazer essas atividades e diferentes a um cachorro? Um cachorro não consegue correr sem parar 40 km e justamente são 40 km e um pouco mais que aquilo o que constitui uma maratona. E vale a pena ressaltar que no ano 2018, o 16 de setembro, o Kenyatta quebrou o recorde mundial de ser o maratonista mais rápido do mundo, mas 40 e poucos quilômetros, 40 quilômetros ponto e um pouquinho, em 2 horas com 1 minuto e 39 segundos, significa que essa pessoa consegue transpirar muito melhor que um animal, um cachorro ou qualquer outro animal, mas nesse caso consegue controlar muito bem o que se diz a sua temperatura corporal. E justamente essa grande pergunta a ser respondida: qual será a diferença entre calor e temperatura? Calor que é fornecido por fogo ou fogão, o que seja, mas e a temperatura? Por que usa-se esse instrumento para mensurá-la? As respostas estão justamente na aula de hoje. E essa foto aconteceu no ano 2013. Espero que se lembrem que estamos em União da Vitória e Porto União, e essa placa justamente mostra que tem neve nas placas. Mas por que tanto era o frio assim que o próprio termômetro ficou com resfrio? E nesses dias de frio que sente-se a necessidade e a vontade de ficar muito mais próximo a uma lareira. E a pergunta principal: o que tem a lareira para oferecer-nos? Porque as pessoas ficam muito mais próximas a esses elementos que estão a uma maior temperatura, mas que tem para oferecer-nos? E num dia de inverno, justamente quando cai neve, poderia oferecer-nos algo mais que simplesmente o fogo? A resposta na aula de hoje lhes explicarei. Mas para aquilo oferece fogo, mas oferece calor. Mas como poder-se interpretar essa informação? Vamos pegar uma substância bem comum no nosso dia a dia, que é basicamente a água. A água nos estados que podemos ter em casa, estado sólido, líquido e gasoso. E só varia de estado justamente quando tira-se do freezer o cubo de gelo, deixa-se lá na cozinha, depois de um tempo transforma-se em líquido e poderia ser passado por uma panela e com o fogão aceso poderá ser transformada toda essa massa de água líquida em gasosa. Mas quem necessita esse objeto, a água, para mudar do seu estado? A resposta é um acréscimo de temperatura. Mas na verdade faz mudança desse acréscimo de temperatura como consequência de introduzir outra classe de energia. Tínhamos visto a noção de energia cinética, que é uma energia associada ao movimento. E se diz que justamente as moléculas com baixa energia cinética têm uma forte ligação química. É um conceito que não foi visto na aula,
mas que pode ser visto em qualquer curso de química básica. Então, se as moléculas estão interligadas entre si, mas têm uma energia cinética tão baixa, uma velocidade tão baixa, constituiriam o que chama-se o estado sólido, o estado próprio da matéria que tem volume e tem formato definido. À medida que aumenta a sua temperatura, que seria a maneira macroscópica de caracterizar a energia cinética desse elemento coletivo, de ser várias moléculas que compõem uma substância, se aumenta a sua energia cinética, aumenta a sua velocidade, o seu movimento, e portanto essa ligação deixa de ser tão forte e em consequência daquilo há uma mudança de estado que chama-se o estado líquido. Nessa situação, o estado líquido tem um formato indefinido, tem formato de recipiente, tem formato de copo que contém essa água, tem formato de garrafa PET, mas nessa situação o estado líquido tem volume definido. Usa-se uma proveta mediante o menisco da água para mensurar o volume de alguns objetos. Isso se faz no laboratório de física ou química também. Mas na hora de aumentar muito mais a sua temperatura, introduzindo-lhe mais energia cinética ou experimentada por energia cinética essas moléculas, mas essa energia que entra como consequência de uma interação térmica, que é o calor, em consequência, tem-se que as moléculas estão extremamente excitadas, tem uma energia cinética gigante, e, portanto, é muito maior a energia associada ao movimento que as ligações químicas, e fogem dessas ligações químicas. Em consequência, tem-se um gás, e o gás, o estado gasoso, é caracterizado por não ter volume definido e não ter formato definido. O gás que está contido dentro do botijão tem formato de botijão, e o volume tem volume do botijão. Mas o gás poderia ser comprimido, o seu volume poderia diminuir, e o seu formato é o volume do recipiente que contém o próprio gás. Isso explica porque um cubo de gelo derrete-se, o volume continua sendo o mesmo, mas o formato não é o mesmo, e a hora de aumentar a sua temperatura, transforma-se para o estado gasoso, e nessa situação tem seu gás contido em todo o recipiente de formato cúbico, mas tem formato desse cubo, não tem volume definido. E como consequência dessa mudança de estados físicos, haverá a existência de uma mudança de temperatura, mas também de calor, ou seja, que o calor nessa situação seria uma manifestação da energia, uma energia térmica. E o calor transfere-se entre objetos mediante três maneiras diferentes, mediante três mecanismos diferentes. Poderia ser com esse aparelho que usa-se justamente nos dias de inverno, que não necessariamente tem que se pôr a mão sobre o aparelho elétrico e sente-se com nossas mãos e a dermis completa do corpo que o aparelho está quente, e esse processo de transferência de calor chama-se irradiação. Não necessita seu contato direto com a fonte térmica, que é justamente essas resistências que incandescem devido à sua alta temperatura. Igual acontece com o próprio Sol. O Sol transmite o seu calor pelo vazio do espaço, pelo vácuo completo, e chega até a superfície terrestre, até aquecer a floresta, a Mata Atlântica, ou até as pessoas que tomam banho na praia ou no Rio Iguaçu. Continuando com outro processo de transferência de calor, é o que acontece quando observa-se uma fonte térmica, nesse caso uma vela ou um mexerico, mas que tenta esquentar uma massa de água. E esse movimento que apresenta a água, que observa-se quando uma panela é posta sobre o fogão e essa panela contém água e começa a aumentar a sua temperatura, aparentemente a água se mexe, e justamente essa mexida está associada com uma diferença de densidades da água, que está mais quente na parte de baixo, torna-se menos densa e tenderá a boiar, ir à superfície. E a massa de água mais fria descerá justamente porque apresenta uma densidade menor. E esse fluxo que apresenta essa massa de água é o que se conhece como uma corrente de convecção. E a convecção é outro mecanismo, justamente representado por esse pote que tem água,
é o mecanismo onde há transferência de energia térmica, calor, mediante o transporte de massas, como é o caso de ter o aquecimento justamente na parte de baixo, no chão ou no piso da casa, essa fiação de canos e tubos de cobre, esses tubos de cobre que passam na parte interna, que esquentam os lares por completo, mas sempre se põe na parte de baixo, pois o calor, a sua tendência é subir, justamente porque a massa de ar que está fazendo contato com o chão ficará mais quente, menos densa, elevar-se e, portanto, fará o processo de esquentar a própria casa, como acontece com esse radiador. Também explica por que as fontes de ar frio, que é provenientemente do ar-condicionado, localizam-se na parte superior sempre dos prédios, sempre dos quartos, sempre dos habitáculos, para que essa massa de ar frio mais densa caia e refresque o ambiente e succione, chupe por completo a massa de ar quente que está muito mais alta para ser resfriada e fazer o ciclo de resfriamento completo e ter um ambiente bastante ameno se o dia estivesse muito quente. Aliás, quente é uma sensação, não é uma palavra propriamente no jargão físico. O último processo é o que se chama como condução térmica, que é basicamente o que na imagem se representa. Tem-se uma varetinha metálica e, como consequência de uma parte da vareta metálica está em contato direto com uma fonte térmica, esse calor será transmitido pelas vizinhanças, pelos contatos entre a rede cristalina do próprio metal e poderá se esquentar até a ponta contrária dessa vareta metálica. É o processo que conhece-se como sendo a condução. Isso explica por que as frigideiras necessitam uma asa onde tenha um isolante, pois depois de fritar o ovo ou cozinhar o que você tem que cozinhar, a asa fica justamente muito quente. Em resumo, há 3 processos de transferência de calor: a convecção, que é a massa de ar em ascensão. A convecção está especificamente com o movimento de massas e não necessariamente o ar, a água acontece dentro da nossa crosta terrestre, onde há correntes de convecção magmática. O processo de condução implica um contato direto e do próprio material transmite-se justamente o calor e depois de algum tempo chegará até o ponto contrário. E o último é o processo de irradiação, onde não necessariamente está associado com um contato e nenhum movimento entre as massas, mas sim com um fenômeno físico que está relacionado com a luz, as ondas eletromagnéticas, onde esse fenômeno que transmite-se no vácuo completo é uma onda eletromagnética que é invisível para nossos olhos, mas sente-se por nossa dermis. É o que se conhece como sendo as ondas eletromagnéticas infravermelhas. É o que se poderia visualizar se tivesse uma câmera térmica, as pessoas mais quentes e os lugares mais frios. O processo de irradiação, para fazer uma experiência, não temos o laboratório, mas para visualizar o que acontece nesse fenômeno, esquenta-se um pedaço de metal e, sem fazer contato direto com o outro elemento metálico ou qualquer outro objeto, esse calor será transmitido, irradiado, emanado dessa fonte térmica, mas a fonte ficará mais fria. Em consequência, o objeto que está à direita resultará mais quente. Se fosse o processo de condução térmica, existirá a necessidade de fazer contato com a fonte térmica, mas esse calor implica num aumento de temperatura, e a temperatura é uma grandeza coletiva de dizer quanta energia cinética apresentam os átomos dessa rede cristalina. Talvez não seja o suficiente para mudar de estado sólido para líquido, mas pelo menos ficarão mais agitados, se mexerão mais rápido. E essa quantificação coletiva global é o que se denota como sendo a temperatura, e transmitida de esquerda para a direita em virtude desse contato entre elementos da rede cristalina. E por último, o processo de convecção, um pouco mais complexo. Espero me fazer entender com esse vídeo completo.
onde tem-se no laboratório água, que é a substância que mais sempre é inofensiva, inócua, e nessa situação tenta-se esquentar uma pequena quantia de água. Vamos ver com um colorante vermelho. In fact, I'm going to put a lot of food color. Depois de esquentá-la, mas não muito, o seguinte é introduzi-la, e lembrando que tem esse canudo na parte superior, introduzi-la dentro desse pote gigante que tem água não esquentada, a uma temperatura mais baixa. Mas como a água está quente e com essa cor vermelha, tem uma densidade menor e portanto boiará. Ou seja, terá uma densidade menor e implicará que esse calor que está contido dentro desse potinho vermelho será transmitido para o potão gigante mediante esse movimento de massas. Talvez está enxergando o seu processo, mas é mais interessante, ou mais importante, ou mais fácil visualizá-lo quando aumenta-se a velocidade da reprodução. Tritura-se, mistura-se e, portanto, implica que em algum momento parará por completo. Mas esse será um tópico para analisar nas próximas transparências. E quando introduz-se um bloco de gelo, o gelo faz contato com essa água tinturada, mas o fazer contato significa picá-la ou transformá-la ou diminuir a sua temperatura, portanto diminuir a sua densidade, e nesse processo implicará que a água que está descendo tem maior densidade, menor temperatura, e a água que está em ascensão tem uma menor densidade, uma maior temperatura. O sentido fluxo de calor. Por nossa intuição, tem-se a noção essencial que o fluxo flui dos elementos que têm maior temperatura para os elementos que têm menor temperatura. Em outras palavras, quem tem mais temperatura oferece-lhe essa energia térmica, que é o calor, para os elementos que têm menos temperaturas. Igual como as pessoas que têm muito dinheiro oferecem-lhe para as pessoas que têm pouco dinheiro. Isso implica na definição da lei zero da termodinâmica, ou seja, a noção de equilíbrio térmico. Talvez não seja nem intuitivo dizer que uma lei sempre começa pela numeração primeira, segunda, terceira, mas por que lei zero? Justamente pelos fatos históricos, onde tem-se a termodinâmica, que é outra rama de ação ou de análise, ou outro pilar fundamental da física, que é a termodinâmica, a caracterização de todos os fenômenos térmicos. Tinha-se planteado a lei primeira e a segunda lei, mas faltava definir algo que estava muito evidente no próprio ambiente, que é a noção de equilíbrio térmico. E como já tinha se definido e definido a primeira lei e a segunda, e por ser uma lei mais fundamental que essas duas, decidiram chamá-la de lei zero da termodinâmica, onde planteia-se a noção de equilíbrio térmico. E me farei entender o que significa essa noção de equilíbrio térmico. Se tem dois sistemas térmicos, dois blocos, duas pessoas, dois ambientes, mas um sistema A entende-se como sendo algum material que tem uma temperatura, e o sistema B entende-se como sendo outro material que tem uma sua própria temperatura, fazendo contato térmico mediante esse material condutor, implicará que entre si haja um fluxo de calor, só que esse fluxo de calor parará justamente quando ambos elementos estejam à mesma temperatura. Mas depois daquilo, mediante esse material isolante, se faz o isolamento por completo desse sistema C. Mas se fosse o contrário, depois de o sistema A e B atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, manter a mesma temperatura, fazem contato com o bloco C, justamente isolando agora o sistema A e o sistema B entre si, e observa-se que o sistema C faz o troco de temperatura e
esse fluxo de calor implica que não haja um acréscimo ou uma diminuição da temperatura sobre o sistema C. Em consequência, tem-se que o sistema A e o sistema B estão em equilíbrio térmico, como o sistema A com C, como o sistema C com B. Parece um pouco confuso, mas esse esquema me faria entender. Se diria se o sistema A com B está em equilíbrio térmico e se B com C também está em equilíbrio térmico, implica que entre todos em si está em equilíbrio térmico. É uma noção um pouco filosófica, mas tenta trazer à luz o que significa o equilíbrio térmico. E é justamente quando não há fluxo de calor entre os materiais e, portanto, estão à mesma temperatura. Ou seja, o equilíbrio térmico poderia também ser visto dessa forma. Tem dois blocos que têm temperaturas diferentes, quantificadas mediante esses dois termômetros, onde o bloco mais quente, que tem maior temperatura, diria-se que as moléculas que compõem o bloco, que tem um gás na parte interna, tem uma maior velocidade, e o bloco que tem menor temperatura, as moléculas que compõem esse bloco terão uma menor velocidade. Lembrando-lhes que a temperatura é a forma coletiva de caracterizar a energia cinética que apresenta nos constituintes desses dois materiais, ou seja, as moléculas. Se fazem contato térmico, haverá um fluxo de calor instantâneo entre o objeto mais quente, de maior temperatura, para o objeto mais frio, esse objeto que não tem uma temperatura maior. E a partir desse fluxo instantâneo de calor, implicará que deverão atingir uma temperatura média entre ambos, uma temperatura de equilíbrio. E quando seja atingida a mesma temperatura por ambos blocos, o fluxo de calor deixará de existir, extinguir-se-á por completo se a temperatura entre ambos ou a temperatura de ambos blocos é a mesma. E temperatura, como poder quantificá-la? Sempre visualizamos um termômetro. Mas quando se enxerga a escala de temperatura, há de duas formas, a escala Celsius ou a escala Fahrenheit. Mas qual a principal diferença entre essas duas escalas de temperatura? Como poder diferenciá-las, ou melhor dito, como poder transformar de uma para a outra, como poder associá-las, e essa é a palavra correta, como se relacionam essas duas escalas de temperatura. Para aquilo, poderíamos referenciar justamente, trazendo do céu, chegou essa equação que nos denota, ou que nos mostra justamente que a temperatura na escala Fahrenheit poderá ser expressa com uma informação de temperatura na escala Celsius, e por obra e graça do Espírito Santo também chegou outra, que justamente faz o contrário. Mas nessa aula não faremos isso por obra e graça do Espírito Santo. Quais são os fundamentos físicos para obter essas duas expressões que não caíram no verso da tabela dos 10 mandamentos? Como se pode fazer essa associação? Nas escalas Celsius e Fahrenheit, há dois pontos de temperatura que são iguais, que não são vírgula alguma ou mais algarismos, simplesmente são números fechados. Se diz que na escala Celsius, o 0 Celsius, que faz alusão ao ponto de solidificação da água ao nível do mar, e o ponto de ebulição da água, em qual transforma-se em gás quando está ao nível do mar, dividiu-se em 100 partições e, portanto, tem-se a escala Celsius ou centígrado. Mas 100 partições também significa que nessa mesma temperatura, em Celsius, em Fahrenheit será equivalente a 212 graus Fahrenheit, e no ponto de solidificação da água será equivalente a 32 graus Fahrenheit. Os motivos históricos, não entraremos nessa noção, tinham uma explicação para ter uma maior precisão nas medidas, justamente porque a divisão entre o número de divisões entre essas duas medidas é 180 e não 100, e quando tem-se maiores subdivisões, poderia ter-se uma maior precisão da medida, mas por fins práticos veremos a origem dessa transformação de escalas. Então, temos presente que justamente as escalas estão relacionadas por esses dois valores. O ponto de
solidificação da água e o ponto de ebulição da água de 0 a 100 graus centígrados, a pressão atmosférica no nível do mar, e equivalente a 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, nos mesmos dois pontos, a mudança de estados da água. Mas esses dois pontos, solidificação e ebulição em temperatura, poderão ser relacionados mediante um gráfico que nos denota um eixo X, o eixo Y, o eixo das abscissas e das ordenadas, justamente como sendo a escala Celsius e a escala Fahrenheit. E podemos relacionar essas duas informações ao dizer que o 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e os 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. E em virtude de que a relação é completamente linear, qual será a reta que passe por esse gráfico? Como poder caracterizar matematicamente, inicialmente, a inclinação dessa reta e a equação de uma reta? Para aquilo, lembremos que uma equação de uma reta, ou a equação de uma função linear, expressa-se mediante uma variável vezes o coeficiente angular, que diria quão íngreme é a inclinação dessa reta, e um coeficiente linear, que está associado com o ponto de corte da função sobre o eixo das ordenadas. Nessa situação, haverá que determinar o valor de A e o valor de B. Mas o de B é muito mais simples, pois quando o valor da temperatura em Celsius é igual a 0, a sua altura da função será equivalente a 32 graus Fahrenheit. Já tem seu coeficiente linear. E como determinar a inclinação da reta? A inclinação, por a sua definição, será a mudança de altura enquanto desloca-se horizontalmente. Seria uma definição de uma rua. Uma rua é muito íngreme se há que subir muito em um deslocamento horizontal, muito pouco. Então, será muito íngreme. Mas quanto aumentou de altura, desse ponto 32 para 212, há uma mudança de 180 graus Fahrenheit. Ou seja, a diferença entre o valor máximo com o mínimo em Fahrenheit e a diferença do deslocamento, a mudança de temperatura no eixo da temperatura na escala Celsius, de 100 em relação ao ponto inicial, de 212 em relação ao ponto inicial de 32, será equivalente a 180 dividido por 100. Mas lembrando-lhes que as escalas também estão presentes nessa descrição. Ou seja, 180 graus Fahrenheit dividido por 100 graus centígrados ou Celsius. É equivalente usar ambas expressões. Simplificando, dividindo ou eliminando um 0 com 0, ficará 18 dividido por 10. E tirando a metade, 18, a metade de 10, será 9 quintos. Daí surge esse magnífico 9 quintos. Mas esse 9 quintos é um termo de transformação de uma escala para outra, que permitirá a transformação da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Pois justamente, já tendo calculado ou expressado o coeficiente angular, introduzem-se o valor de A e B na expressão geral da equação de uma reta, onde o eixo X denotará justamente a temperatura na escala Celsius, seja coeficiente angular e seja coeficiente linear. Agora sim, vamos pôr em prática essa equação que não caiu do céu. E nesse caso, é essa equação que nos permitirá transformar de uma escala termométrica para outra termométrica. Por exemplo, imaginemos o seguinte caso: determinar a temperatura de 25 graus Celsius na escala Fahrenheit. Para aquilo, tem-se a temperatura de 25 graus Celsius na escala Fahrenheit, e lembremos que as unidades, nesse caso, Fahrenheit com Fahrenheit, poderão ser simplificadas, e tem-se em consequência 25 dividido por 5 igual a 5, 5 que multiplica 9, mais 32, e 9 expresso em graus Fahrenheit podemos deixá-lo em evidência, ou seja, que todas as unidades à direita agora serão graus Fahrenheit. 5 vezes 9 mais 32 será em consequência 77 graus Fahrenheit, ou seja, um dia muito ameno é equivalente a 25 graus Celsius. Mas se alguém nos chega a dizer
porque a temperatura nos Estados Unidos, em alguma cidade específica, e uma escala inglesa do Império Britânico. Justamente se na Inglaterra alguém diz aqui a temperatura é de 77 graus Fahrenheit, que diabos está dizendo essa pessoa? Como poder interpretar essa noção para nosso dia a dia? É muito fora do senso comum, e é justamente aquilo, pois no nosso dia a dia usamos na escala centígrados para ver a previsão do tempo e dessa forma adaptar-nos se pegamos o casaco, o agasalho ou simplesmente saímos de regata para a rua. Mas 77 não tem senso nenhum, a menos que seja 77 na escala Fahrenheit, que tem uma equivalência de 25 graus centígrados. E assim se poderia fazer a transformação de temperatura na escala Fahrenheit para a escala centígrados se se isola justamente esse termo que está aqui, a temperatura na escala centígrados em função da escala Fahrenheit. Simplesmente haverá que passar esse elemento 32 à esquerda e posteriormente multiplicar por 5 e dividir por 9. Isso explica porque tem esse 9 quintos e na outra 5 nonos. Vamos fazer um exemplo. O exercício, número 1. A temperatura mais baixa registrada na Terra foi na Antártida, no ano de 1983, marcando 128,6 graus Fahrenheit. Por outro lado, a temperatura mais alta registrada foi na Líbia, em 1922, marcando 132,0 graus Fahrenheit. Bom, são temperaturas que nos diria no nosso dia a dia. Não sei se é muito frio ou se é muito quente, não tenho a mais mínima noção, mas pelo menos com os fundamentos dessa aula do dia de hoje, poderemos determinar a diferença de temperatura e expressá-las na escala Celsius. E para aquilo, comecemos denotando qual que é a diferença de temperatura entre a alta com a baixa na escala Fahrenheit, e o que faz referência a esse rótulo de F. A diferença de temperatura será a máxima menos a mínima. Nesse caso, será equivalente a, justamente aqui tinha um sinal negativo e peço desculpas por não escrevê-lo, de 264,6. Lembrando-lhes que aqui tem um sinal negativo antes do 126,6. A temperatura na escala Celsius, em função da escala Fahrenheit, será equivalente a menos 32 Fahrenheit vezes 5 Celsius dividido por 9 Fahrenheit, implicando que o Fahrenheit simplifique-se com o elemento que está nos corchetes. Mas pondo em prática essa noção, e agora sim, essa expressão está correta, pois a temperatura mais baixa é negativa, e faltou o sinal negativo. A temperatura negativa na escala Fahrenheit, menos 32 dividido por 9 vezes 5, é equivalente a menos 81,1 na escala Celsius, muito baixa, uma temperatura bem menor que a mínima temperatura atingível nos freezers das nossas lares. E a temperatura alta, de 136 graus Fahrenheit, menos 32 vezes 5 dividido por 9, uma resposta bastante ardente de 57,6 graus centígrados. Ou seja, que a diferença de temperatura entre a alta com a mais baixa na escala Celsius será equivalente a 145,9 na escala Celsius. É aqui C de Celsius. Bastante diferente é a diferença de temperatura na escala Fahrenheit. A outra noção que se poderia caracterizar com a temperatura, e é justamente algo que às vezes escuta-se em casa, é o que se conhece como a dilatação térmica. Vamos pensar que existem dois metais, mas não necessariamente os dois metais, como consequência de aumentar a sua temperatura, e em virtude que estão presos entre si, grudados um com o outro, ambos metais crescem, dilatam-se à mesma taxa. Isso implica que haja um que dilate-se mais, aumente as suas dimensões físicas, e o outro dilate-se mais, não aumente tanto, a mesma razão que aumentou o outro que dilatou-se bastante.
tendo e caracterizando essa expressão ou esse fenômeno físico, poder-se construir um termômetro que não use um líquido na parte interna e simplesmente seja um termômetro de torção, onde a temperatura poderá ser caracterizada em relação ao crescimento dessa torção, pois a temperatura caracteriza a curva que esse sistema bimetálico estaria apresentando. E é justamente o que se tem nas saunas, onde há um termômetro que denota quão quente ou quão frio está esse banho quente de uma sauna. Também poderia ser caracterizada a dilatação mediante a temperatura e explicar por que, quando começa-se ou finaliza-se uma ponte, estão essas junções metálicas, esses vãos entre as lajotas gigantes, as placas que compõem uma ponte. Por que necessariamente se necessita deixar esse espaço e não completá-lo? E também porque, quais são os fundamentos do porquê o mercúrio aumenta e diminui, e esse termômetro que usa-se para mensurar a temperatura corporal implicará em um acréscimo, uma diminuição da sua marcação quando está fazendo contato com uma pessoa com febre ou uma pessoa sem febre, sem sintomas de alguma doença ou doença alguma. Como poder caracterizar essa mudança de dimensões físicas como consequência da temperatura que está mudando ou que poderia mudar? Como poder explicar em que entre os trilhos há um pedaço que não existe? Há um espaço entre trilho com trilho. E se não fosse deixado esse espaço entre trilho com trilho, em um dia de verão super quente, poderia acontecer uma torção, um esforço coletivo, um armazenamento de energia que poderia fazer que esse sistema possa perder justamente o seu alinhamento e ficará essas curvas de dilatação e de torções por completo. E ninguém deseja que o próprio trem com vagões carregados de mercadorias descarrile por completo. Mas como poder prever esse fenômeno que se está visualizando nessa imagem e que se poderia justamente observar uma câmera muito mais rápida esse processo de dilatação e, maximizando a deformação mediante essa alavanca, poder ver que existe um acréscimo minúsculo da haste metálica, mas que se poderia registrar num laboratório e observar como se está vendo a imagem nesse vídeo. Ou esse outro de cá, onde tem-se um cano metálico e esse cano metálico serve para transmitir algum fluido, nesse caso petróleo ou algum hidrocarburo, mas esse cano metálico exposto ao ambiente que interliga dois repositórios, os dois tanques gigantes, poderá dilatar-se e fazer esforços sobre os próprios potes gigantes, os próprios tanques, e a ideia é não destruir justamente os reservatórios. Qual seria o sistema físico ou quais seriam as explicações que caracterizem esse crescimento? E justamente com relação à temperatura, haverá uma dilatação no dia e uma contração pela noite. Mas haverá algum sistema que acompanhe aquilo. Parece uma sanfona, mas esse crescimento que poderá ser acompanhado diminuirá qualquer fadiga que poderia existir dentro desses canos metálicos. Então, esse experimento de dilatação mostra que uma barra metálica aumenta a sua dimensão. Poderia ser, no primeiro caso, ter um comprimento L0 a uma temperatura inicial T0, e à medida que aumenta a sua temperatura mediante um acréscimo denotado por ΔT, qualquer variação de temperatura, mas nesse caso um acréscimo de temperatura, observa-se que a barra aumentou um delta de L. Aumentou, mudou o seu comprimento, mas agora seu comprimento será L0 mais essa variação, ΔGL. Se dobra-se a mudança de temperatura, observa-se experimentalmente um comportamento linear. Observa-se que a barra dobra o seu acréscimo de comprimento. Ou seja, que se a temperatura triplicasse, o acréscimo de comprimento da barra será o triplo do inicial. E se a barra aumentasse de comprimento, em vez de ser a barra L0, fosse uma barra do dobro do comprimento inicial.
ambas a mesma temperatura controlada T0, e ambas tendo um acréscimo equivalente de temperatura. Observa-se experimentalmente que a barra de comprimento L aumentou justamente o acréscimo ΔGL, e a barra que tinha o dobro do comprimento inicial proporcionalmente aumentou 2 vezes o que aumentaria a inicial, que está com comprimento L0. Ou seja, que a dilatação de uma barra será também proporcional e linearmente proporcional ao comprimento da própria barra. Ou seja, se a barra é 10 vezes a barra inicial do seu tamanho, o seu acréscimo de comprimento para a mesma mudança de temperatura será 10 vezes o valor inicial. Como poder caracterizar macroscopicamente o que essa barra está experimentando, essa dilatação? Para aquilo define-se, primeiro que tudo, uma razão entre a mudança relativa ou o acréscimo relativo ao seu comprimento. Aumentou 5 vezes, mas o comprimento era 5 vezes o inicial. Portanto, se 5 simplifica-se e ficará um acréscimo relativo ao seu comprimento, o numerador desse fracionário. Em relação a essa mudança de temperatura, e essa razão completa é o que se conhece como sendo o coeficiente de dilatação linear, cujas unidades são, não tem unidades de comprimento, pois ambas simplificam-se, será 1 dividido por unidades de temperatura, nesse caso graus centígrados, ou 1 dividido por graus centígrados. E mediante essa definição do coeficiente, poder-se expressar quanto varia o comprimento da própria barra. Mediante esse coeficiente próprio a cada um dos elementos, ou a cada uma das substâncias homogêneas, diria-se que dependerá do comprimento inicial e também dependerá do acréscimo de temperatura. Em outras palavras, ou a mudança de comprimento aumenta mediante o comprimento aumente, e a mudança de comprimento também aumentará com a mudança de temperatura. E essa é a relação que nos permitirá caracterizar a mudança linear dos objetos quando aumentam de temperatura. Também explica por que o mercúrio ou o álcool, em alguns termômetros, aumenta de temperatura e aumenta de comprimento ao longo dessa marcação ou ao longo desse cilindro que contém o mercúrio. E como consequência desse aumento de comprimento, poderá servir como um instrumento de medida de caracterizar ou mensurar as temperaturas com fidelidade, justamente por satisfazer essa relação. Mas esse elemento que usa-se dentro dos termômetros será específico a um coeficiente linear para o mercúrio ou um coeficiente linear para a água, ou seja, o caso, um coeficiente de dilatação linear para um álcool específico. E a dilatação linear é simplesmente imaginar que o comprimento de uma barra, por mais que tenha uma bitola grossa, mas é uma barra que tem uma maior dimensão de comprimento que o tamanho da própria bitola, do contrário seria uma moeda. Nessa situação, o que mais varia com o acréscimo de temperatura é o seu próprio comprimento, variando linearmente. Mas se fosse uma superfície, uma chapa metálica, uma superfície tem 2 dimensões e, portanto, varia a sua área. Quando aumenta a sua temperatura, varia a sua área, dilata-se. E como poder caracterizar a mudança de área, sendo proporcional à área inicial e também sendo proporcional à temperatura? Para aquilo define-se o coeficiente de dilatação superficial como sendo 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E se fosse os objetos mais reais, um objeto tridimensional, uma chaleira ou uma cafeteira metálica, que na hora de ser esquentada varia o seu volume, e nessa situação o volume aumenta proporcional ao volume inicial e à temperatura que mudou desse objeto. Nesse caso, define-se o coeficiente de expansão volumétrica como sendo 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, 3 vezes se fosse o volume, 2 vezes se fosse a superfície. E para aquilo lhes trouxe o dia de hoje uma tabela com alguns materiais, e essa tabela está escrita na língua espanhola, mas
se entende a grande maioria dos materiais. Os materiais sólidos tem o alumínio, tem o latão, tem o cobre, ouro, ferro ou aço, o chumbo, o vidro pirex, o vidro ordinário, o quartzo, o concreto, o tijolo e o mármore. Então, por exemplo, o caso particular entre o ferro e o aço, ambos dilatam com o mesmo coeficiente de dilatação linear, pois maioritariamente o aço é uma mistura entre carbono com ferro, e o coeficiente de dilatação volumétrica, se você faz uma estrutura, uma ponte, por exemplo, toda feita de aço ou de ferro, dilataria-se no dia muito quente, mas contrairia-se pela noite quando está bem mais frio. E por isso haverá que deixar esse vão entre as ligas ou entre as junções da ponte quando começa e quando finaliza. Igual outro elemento que usamos no outro GG, outra substância, que é o concreto e os tijolos, onde o coeficiente de dilatação linear é aproximadamente esse valor e o volumétrico aproximadamente esse valor. Mas reparem que a maioria das construções civis está constituída por concreto e tijolos, aço ou ferro. Isso implica, e sorpresivamente, a natureza nos fornece e poder-se quantificar no laboratório, que a dilatação é quase a mesma, tendendo a ser idêntica. Isso implica que o concreto dentro de numa coluna e o aço que está dentro desse concreto da coluna, ambos aumentem de tamanho e diminuem em tamanho, com acréscimo e diminuição de temperatura à mesma taxa, para não ter fadigas e, portanto, a estrutura quebrar-se por completo. Interessante saber essas informações, que se pode misturar elementos diferentes sempre e quando tenham os coeficientes de dilatação linear equivalentes ou muito próximos. Outro caso contrário acontece com os líquidos, o álcool etílico. A diferença da gasolina, que dilata-se somente o volume, é um líquido. O álcool etílico dilata-se ainda mais que a gasolina. Isso que explica porque às vezes quando se abastece com álcool em um dia muito frio e depois esquenta-se e não se usa muito o carro, poderia extravasar um pouco do álcool justamente porque dilatou-se mais que em relação à própria gasolina. E há outras substâncias líquidas que apresentam dilatações, mas vamos fazer o seguinte exemplo de dilatação. O exercício número 2. Os trilhos de aço de uma ferrovia estão dispostos em segmentos de 12 metros. Um segmento à direita de 12 metros e um segmento à esquerda de 12 metros de comprimento, ligados pelas extremidades, como mostra-se justamente aqui, embora esteja uma mão superpondo esse segmento metálico, estão ligados entre si. Os trilhos são instalados em um dia de inverno com uma temperatura de menos 9 graus centígrados. Qual será o espaço que deve ser mantido entre os dois segmentos de trilho adjacentes, de modo que não se toquem em um dia de verão com uma temperatura de 33 graus centígrados? Bom, então foi instalado num dia de inverno, mas no dia de verão ainda não se poderão cutucar. Qual seria o mínimo? Pelo menos ficar fazendo contato, mas não uma compressão. Para aquilo, comecemos subtraindo da tabela essa informação, o coeficiente de dilatação do próprio aço. 12 vezes 10 à potência menos 5 graus centígrados a menos 1, onde essa notação, graus centígrados a menos 1, faz noção a ser 1 dividido por grau centígrado. O comprimento de cada um dos trilhos é de 12 metros e foi instalado justamente quando o dia era de inverno, uma temperatura de menos 9 graus Celsius. E a temperatura maior, temperatura T1, com esse rótulo, de 33 graus Celsius, a temperatura de um dia de inverno. A mudança de comprimento pode-se calcular. Tem essa diferença de temperatura, a variação de temperatura, o comprimento inicial ou o coeficiente de dilatação linear. Bastará simplesmente substituir os valores e dizer que mudou a sua temperatura em 42 graus positivo, houve um acréscimo de temperatura desse
trilho de 12 metros de comprimento, caracterizado por esse coeficiente de dilatação linear do próprio aço, que constitui ou que está constituído o próprio trilho. Após de multiplicar e dividir algumas unidades, especificamente esse grau centígrado dividindo com esse grau centígrado multiplicando, obtendo unidades de comprimento, diria-se que os trilhos, dois trilhos, cada um, aumenta o seu tamanho em 6 milímetros. Talvez não seja mensurável essa informação tão pequena, mas é a centésima parte de 1 milímetro. Em 6 milímetros aproximadamente, ou seja que o espaçamento entre os trilhos deveria ser o dobro, pois um cresce 6 milímetros e o outro cresce 6 milímetros. Um à direita para a esquerda 6 milímetros e o outro que está à esquerda para a direita mais 6 milímetros, implicando que o espaçamento mínimo deverá ser de 1,25 cm, algo pequeno em relação ao que está se observando justamente na imagem. Talvez esses trilhos aqui serão de maior comprimento. E o exercício número 3 se diz que um frasco de vidro, vamos pôr em prática as noções aprendidas nos dias de hoje, num frasco de vidro com volume equivalente a 1000 centímetros cúbicos, ou equivalente a 1 litro, a uma temperatura de 0 graus Celsius, está completamente cheio de mercúrio e a essa mesma temperatura está o próprio vidro e o próprio mercúrio. Quando ambos se esquentam até os 55 graus Celsius, um volume de 8,95 centímetros cúbicos de mercúrio extravasa, como se fosse representado nessa imagem. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é equivalente a 18,0 vezes 10 a menos 5 graus centígrados à potência menos 1, com base nessa informação, calcular o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, pois essa informação não se conhece. Do vidro, essa informação não se conhece. Pelo menos se conhece o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, 180, o escrito à potência menos 5 ou escrito à potência menos 6, mas ambas escritas são equivalentes. 180 vezes 10 à potência menos 6, graus centígrados a menos 1, o volume inicial de 1000 centímetros cúbicos, a temperatura inicial de 0 graus Celsius, a temperatura final de 55 graus Celsius, ou seja que houve um acréscimo de temperatura em 55 graus Celsius. E o volume que extravasou, rotulado como sendo fora, equivalente a 8,95 centímetros cúbicos. A mudança de volume com relação à dilatação volumétrica, caracterizada por o coeficiente de dilatação volumétrica, que é basicamente 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do mercúrio, representado por Hg, para dizer que é o mercúrio, ou como se representa na tabela periódica, o volume inicial vezes a temperatura, que variou o acréscimo de temperatura, substituindo as informações completas, eliminando as unidades em graus centígrados à potência menos 1 com esses graus centígrados que estão no numerador, obtém-se unidades de volume 3 vezes 180 vezes 1000 vezes 55, mas considerando essa potência 10 a menos 6, 29,7 centímetros cúbicos. Ou seja que o mercúrio cresceu de 1000 centímetros cúbicos para 29,7 centímetros cúbicos. E o frasco de vidro, o recipiente de vidro, não cresceu a mesma taxa, implicando que haja uma perda, uma extravasada de 8,95 centímetros cúbicos. Ou seja, que a diferença de volume na qual cresceu com o que extravasou será equivalente ao volume que cresceu o próprio vidro, pois o vidro cresceu e conteve parte daquilo que cresceu do próprio mercúrio. E essa diferença de volume é a expansão do próprio volume, ou seja, o vidro mudou seu volume em 20,75 centímetros cúbicos, implicando que o coeficiente de dilatação linear do próprio vidro será equivalente a
a variação relativa do volume cresceu em relação ao seu volume inicial e dividido por 3 vezes a mudança de temperatura. Substituindo os valores, será o que mudou de volume em relação ao volume inicial. As unidades centímetros cúbicos cancelam-se e, portanto, dividido por 3 vezes a mudança de temperatura, obtém-se justamente o coeficiente de dilatação linear do vidro, equivalente a 125,7 vezes 10 a potência menos 6, e considerando os graus centígrados no denominador, nas unidades centígrados a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação linear. Se fosse dilatação volumétrica, simplesmente será multiplicar por 3 ou também, sem dividir por 3 durante essa passagem algébrica. Se me faço entender, com o GG hoje finalizamos a aula e nos veremos numa próxima.